aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Diga isto. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos nesse tempo favorável, no tempo pascal, e a igreja nos direciona pela sua palavra, direcionada pelo Espírito do Senhor. E hoje, na liturgia, Deus tem uma mensagem para cada um de nós, na liturgia da palavra. Deus quer nos falar. Ele já nos falou na proclamação da palavra,
na primeira leitura, no Salmo, mas também na proclamação do Evangelho. Mas agora cabe a mim explicar e fazer com que você entenda aquilo que Deus deseja que nós apreendemos hoje e coloquemos em prática no nosso dia a dia. Veja bem, Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Diga comigo. Essa é uma realidade muito importante para nós cristãos, para nós católicos no tempo atual. O tempo atual é um tempo muito confuso. O momento que nós vivemos na humanidade, na história da humanidade, mas também na nossa dimensão eclesial, diante de tantas realidades, diante de tantos pensamentos, diante de tantas situações, nós somos convidados a permanecer no Senhor, tendo consciência de que sem Ele nós não podemos nada. Sem Ele, nós não podemos nada na nossa vida. E aqueles que vivem sem Ele acabam experimentando esse nada, esse vazio existencial, essa ausência de sentido na vida. Aqueles que vão fazendo a sua caminhada paralela, distante do Senhor, sem acolher a sua palavra, sem estar aos pés do Senhor para escutá-lo, sem buscar a intimidade, acabam experimentando esse nada. Podia dizer até um pessimismo um tanto quanto ateu, como os ateístas, os filósofos ateus, que viviam um pessimismo porque é uma vida sem sentido, porque ela tem um fim. Se não existe Deus, se não existe céu, tudo acaba quando a minha vida aqui, ela se encerra. Então existe uma certa euforia, um certo desejo de viver essa vida e deixar essa vida levar e viver tudo aquilo que essa vida oferece, porque essa vida termina quando para o nosso coração de bater, o nosso cérebro de funcionar, pronto. Só que para nós cristãos, para nós não. A verdade que nos foi revelada por Jesus Cristo é que aqui é apenas um pouco que nós vivemos daquilo que Deus tem reservado para nós, que é a eternidade. E nós precisamos ter conosco esse desejo, essa vontade de permanecer com o Senhor, de estar com o Senhor, de não nos distanciar do Senhor, porque o próprio Jesus vai dizer que o ramo que não produz fruto, que está desconexo da videira, ele seca e ele vai ser lançado no fogo. Nós precisamos permanecer no Senhor, permanecer nessa videira que é Cristo, permanecer aos pés do Senhor, viver constantemente a experiência da presença desse nosso Deus. Volto a dizer, é um tempo difícil, é um tempo complicado, é um tempo confuso. E a intimidade com o Senhor nos dá essa garantia, essa certeza de nós passarmos no meio dessa tribulação, no meio dessa confusão toda, fiéis àquilo que é o desejo do Senhor. Bata no peito e diga: Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, à sua palavra. Eu quero viver para ti. Mas nessa noite, eu quero pedir uma graça. Que o Senhor me conceda o dom da oração. Veja bem, queridos. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2725, vai dizer o seguinte: a oração é um dom da graça e uma resposta decidida da nossa parte. É um dom da graça, mas é uma resposta decidida, é uma decisão. Orar, buscar o Senhor, estar em sintonia, em contato, estar constantemente buscando o Senhor. E continua o catecismo: pressupõe sempre um esforço. Será que Deus tem visto esse esforço em nós,
cristãos católicos nesse ano de 2014, mas desde o momento que você tem caminhado na igreja conscientemente, porque eu creio que ninguém te trouxe aqui forçado, amarrado, e você está amarrado nessa cadeira aqui na Canção Nova, você veio porque você quis. Não é verdade? Talvez alguém insistiu muito e graças a Deus você aceitou o convite. Talvez não esteja entendendo muita coisa, mas você veio. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, diga, mas você veio. E diga para ele, que bom que você veio. Aplauda esse irmão porque ele veio. Mas aplauda aqueles que em casa também resolveram ligar a TV na Canção Nova, o seu rádio, ou estão acessados pela internet, conectados. O catecismo vai dizer, pressupõe sempre um esforço da nossa parte. E muitas vezes nós vamos acordar e vamos passar o dia sem vontade de orar, sem vontade de nos colocar na presença do Senhor. Mas esse esforço, ele vai fazer com que nós não acolhamos a nossa vontade, mas nós tomemos uma decisão. Porque assim como o ar que eu respiro, eu necessito de oxigênio para eu continuar vivendo, a minha alma necessita do Senhor para que ela continue com esperança, que ela continue com essa fé, que ela continue nessa caridade, nessa decisão de viver o amor. E o catecismo vai dizer, é necessário um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança, antes de Cristo, bem como a mãe de Deus e os santos com ele, nos ensinam. A oração é um combate. Diga comigo, a oração é um combate. E continua o catecismo. Contra quem? Pergunta o catecismo. Contra nós mesmos. O primeiro combate é contra nós mesmos, contra a nossa não vontade de rezar, contra a nossa distração, contra a nossa dispersão, contra o nosso ativismo. Nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer, tem roupa para lavar, tem comida para fazer, tem casa para arrumar, tem quintal para limpar, tem filho para tomar conta. Está ali, balançou a cabeça com o bebê ali no colo. Tem que dar conta. Mas nós também precisamos encontrar em 24 horas. Se eu fosse falar de dízimo, né? Quanto é o dízimo de 24 horas? 2 horas e 40? É isso? Ou eu estou errado? Se nós fôssemos devolver o dízimo das 24 horas que nós recebemos de Deus, nós teríamos que orar pelo menos 2 horas e 40. Mas, contudo, entretanto, a gente vai dar uma aliviada aí no dízimo. Mas pelo menos eu e você precisamos todos os dias buscar um contato com o Senhor. Porque isso vai fundamentar a nossa fé, isso vai fundamentar a nossa caminhada, vai fortalecer a nossa caminhada, vai nos motivar em ir em direção aos outros, vai nos motivar ao perdão, vai fazer com que a palavra se torne carne na nossa vida, ela aconteça, vai nos levar à caridade, a não olhar somente para nós mesmos, mas a sair do nosso egoísmo, não rezar somente para nós, mas olhar para os outros que também precisam de oração, contra nós mesmos. E aí, o segundo combate é contra as astúcias do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração e da união com Deus. Olha a revelação que o catecismo traz. O combate é contra nós, mas contra o tentador que quer desviar, isso aqui é o catecismo que está dizendo, o homem da oração e da união com Deus. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza, vai dizer o catecismo. Se não se quiser agir habitualmente segundo o Espírito de Cristo, também não se pode orar habitualmente em seu nome. O combate espiritual da vida do cristão é inseparável do combate da oração.
Hoje eu vim aqui para declarar guerra. Nós estamos em combate contra nós e contra o tentador. Contra a nossa vontade e contra a tentativa dele de nos desviar de Deus, da oração, do contato de intimidade com Deus, porque ele sabe que um cristão que ora é um cristão imbatível. Um cristão que ora não abandona o barco na hora da tempestade, porque ele sabe que o Senhor está com ele. Um cristão que ora não blasfema contra Deus na hora da enfermidade, na hora da perda de um ente querido, porque ele experimenta a consolação de Deus, porque ele se aproximou de Deus, ele criou intimidade e ele entrou dentro do pensamento de Deus, dentro da experiência de Deus, dentro da força da palavra. Um cristão que ora é um cristão que vai conseguir chegar até o último dia dizendo: eu creio, Senhor, mesmo não te entendendo, mas eu acredito. Mas um cristão que não ora, ele cede à pressão do mundo, ele cede às dificuldades e ele se acabrunha, ele desanima, ele se abate, ele abandona o barco e muitas vezes abandona até a igreja. Falei um pouquinho mais alto para ver se destampa o seu ouvido aí. Porque ele muitas vezes deixa de buscar a Deus para buscar os homens. Porque ele não tem intimidade com o Senhor. Aí ele vai atrás dos homens, vai atrás das falácias, ele vai atrás das mentiras que nos são oferecidas. Mas o cristão que ora é imbatível. Mesmo que passe pelo vale tenebroso da morte, ele sabe que Deus está com ele. Pergunta para quem está do seu lado: você quer ser um cristão imbatível? Um católico imbatível? Diga para ele: ah, meu irmão, sem reza não vai. Sem reza, a primeira pedrinha que você trupica ali e a sua unha começa a doer, você já começa a murmurar, se afastar. Sem oração você acha que você tem razão. Sem oração você se coloca contra a palavra e contra a igreja, diante da doutrina, da sã doutrina da salvação. E é tão bonito hoje nós vermos a atitude de Paulo e Barnabé. Isso aqui é o primeiro concílio que aconteceu na igreja. Concílio de Jerusalém. Veja o que estava acontecendo na igreja nascente. A igreja cresceu e existiam os cristãos convertidos do judaísmo, os cristãos convertidos do paganismo. Os cristãos judaizantes, os que tinham vindo do judaísmo, queriam obrigar os cristãos pagãos, como condição sine qua non para a salvação, a circuncisão. Mas isso era uma prática judaica. E o que Paulo e Barnabé fazem? Vão até Jerusalém para se encontrar com os apóstolos e ali eles definirem. E ali eles têm uma definição conciliar, que a circuncisão não era uma condição para a salvação. E isso aí foi uma obra grandiosa do Espírito Santo, porque senão o cristianismo não tinha passado de uma seita judaica. Ia ficar amarrado à tradição judaica e não ia atingir o objetivo pelo qual o Senhor tinha instituído. Dado o seu sangue, instituído a Eucaristia, ensinado o mandamento do amor, senão eles iam ficar nas leis judaicas e não chegaria até nós aquilo que é a mensagem de Cristo. Jesus já tinha dito: vinho novo em odres novos. Não se coloca pano novo, remendo de pano novo em roupa velha, vai rasgar. Jesus já tinha alertado que a mensagem, que a doutrina, que aquilo que ele tinha apresentado para a humanidade era algo novo, que renova todas as coisas. Mas é importante nós entendermos nesse mundo tão confuso que nós estamos, que a igreja está fundamentada num tripé. Você sabe qual é esse tripé que a igreja está fundamentada? Como católico, quem te deu catequese? Aonde você crismou?
Quais são os 3 pilares que a igreja está fundamentada? Sagrada tradição, sagrada escritura e sagrado magistério. E isso é muito importante no tempo atual, nós entendermos. Por quê? A confusão é geral na televisão. As teologias pregadas aí na televisão e a própria provocação que muitas vezes nós sofremos, se nós não entendermos em que a igreja está fundamentada, a gente sucumbe, abandona a fé católica, por falta de conhecimento. Profeta Oséias, capítulo 4, se eu não me engano, versículo 6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. O que é a sagrada tradição? Eu trouxe o catecismo hoje porque eu resolvi dar uma aula de catequese na missa do clube. A sagrada tradição vai dizer o catecismo da igreja. A tradição de que falamos aqui é a que vem dos apóstolos. Ela transmite o que estes receberam do ensino e do exemplo de Jesus e aprenderam pelo Espírito Santo. De fato, a primeira geração de cristãos não tinha ainda um Novo Testamento escrito. E o próprio Novo Testamento testemunha o processo da tradição viva. Não tinha nada escrito, eles testemunhavam, eles falavam. Os apóstolos diziam o que eles tinham visto, o que eles tinham experimentado. É preciso que nós entendamos isso. É preciso que eu e você compreendamos que a igreja está fundamentada na sagrada tradição. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Existe laranja sem laranjeira? Pergunta para quem está do seu lado. Existe laranja sem laranjeira? Pergunta para quem está do outro lado. Existe laranja sem laranjeira? Existe de plástico lá no shopping, nas lojas de R$1,99 para enfeitar a cozinha. Mas existe laranja sem laranjeira? Meus irmãos, no tempo confuso que nós estamos, e muitas pessoas martelam na nossa cabeça, parece que existe laranja sem laranjeira. De onde a Bíblia veio? Você sabe de onde a Bíblia veio? Ela caiu do céu? O índice da Bíblia caiu do céu? Está escrito em algum livro da Bíblia? Quais são os livros canônicos? De onde veio? Olha só. Veio da igreja. Veio da tradição. Da interpretação que foi dada de quais livros eram revelados pelo Espírito Santo e quais não eram. Porque existiam muitos livros apócrifos, que hoje nós chamamos de apócrifos. E quem discerniu o cânon da Bíblia foi a igreja una, santa, católica e apostólica. Mas no tempo atual parece que a Bíblia caiu do céu e a gente enfia debaixo do braço e despreza a laranjeira que deu a laranja. Foi a igreja que interpretou e discerniu qual eram os livros. Aí apareceu um tal de Martinho Lutero, no ano de 1517, descobriu a pólvora. Não. Nós vamos ficar com o tradicionalismo judeu. Porque no concílio de Jâmina, lá no ano 100 depois de Cristo, os judeus se reuniram e colocaram um critério para dizer quais eram os livros inspirados. Depois de 100 anos, e se você pegar o Novo Testamento, 350 vezes aparece referência do Antigo Testamento. 300 são da Bíblia completa que os apóstolos, o Antigo Testamento completo como nós temos hoje. Por quê? Você sabe que na Bíblia dos nossos irmãos evangélicos faltam 7 livros. Porque Lutero, cheio do Espírito Santo, disse que lá em 1517, quem estava certo eram os judeus. Que no ano 100, lá em Jâmina, no sínodo de Jâmina, eles disseram que para um livro ser inspirado, ele deveria ter sido escrito na Terra Santa, eles
ele poderia ser somente escrito em hebraico, não em aramaico e em grego, e ele tinha que ter sido escrito no tempo, até o tempo de Esdras, 455 a 428 antes de Cristo, e sem contradição com a Torá, com o Pentateuco, com as palavras de Moisés. Que critério foi esse? Um critério nacionalista que desprezou 200 anos que um grupo grande de judeus vivia no Egito e que 70 sábios, durante 200 anos, traduziram do aramaico e do hebraico para o grego, e todo esse trabalho foi desprezado. Essa Bíblia é chamada a Bíblia dos 70. Quem tem uma Bíblia aí? Católica. Essa Bíblia é a Bíblia conhecida como a dos 70, os 70 sábios que traduziram a Escritura. E aí vem um pessoal, começa a martelar na sua cabeça, você não conhece que a igreja, ela é fundamentada nesse pilar, sagrada tradição, sagrada Escritura e sagrado magistério, e aí começa a buzinar no seu ouvido, você não tem uma vida de oração ali, não conhece a doutrina da igreja, daí a pouco você fala, eles estão certos mesmo. E aí você começa a se desviar, a participar de círculos bíblicos, de células, daqui a pouco você nega a sua fé católica e vai para uma outra denominação cristã, que eu não estou aqui condenando eles, que eles vivam a fé deles e nós vivemos a nossa, mas nós temos que conhecer a nossa fé para nós não virarmos as costas e achar que a igreja é uma molequinha que brinca com a gente, ensinando coisa errada, e depois nós vamos queimar todo mundo no fogo do inferno, porque é isso que é falado por aí. Se eu não tenho fundamento, se eu não conheço a Escritura, se eu não entendo a tradição da igreja, vamos entender a tradição na Bíblia? Pega aí a Bíblia, quem tem. Veja o que Jesus disse no capítulo 14 de João, no versículo 26. Mas, você está procurando, eu vou ler, porque aqui o tempo passa, hein? Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que disse a vocês. Deixa eu perguntar uma coisa, o credo dos apóstolos está escrito aqui na Bíblia? Creia em Deus Pai, está escrito aqui? Não, mas os apóstolos, lá no primeiro século, rezavam esse credo que hoje nós rezamos. E ele não está escrito na Bíblia, ele faz parte da tradição. O Espírito Santo vos recordará todas as coisas. Vá no capítulo 16, versículo 12 de João. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. E assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. A igreja é apostólica e existe uma sucessão apostólica de Pedro a Francisco e aos outros apóstolos, que são o colegiado dos bispos. A igreja não brinca, meus irmãos. A igreja tem 2000 anos de existência. Para ela proclamar um dogma, ela não acorda de um dia para o outro e fala assim, ah, que bonito, eu vou dizer que agora a Virgem Maria é a Imaculada Conceição. Lá desde Duns de Escoto, 500 anos se passaram de estudo, de reflexão, de pedir incansavelmente ao Espírito Santo para que um dogma fosse proclamado. E o pessoal fica aí brincando com a igreja, destruindo, porque só a Escritura. Ué, por que então Lutero não colocou os outros livros? Por que ele aceitou a igreja então, que a igreja tinha discernido?
Meus amados, nós temos que entender isso, porque os dias são difíceis. Vai lá no final do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25. Estou mostrando para você que Jesus disse que revelaria coisas, mostraria situações que ele não tinha falado, porque nós não suportaríamos naquele tempo. A tradição, ela faz isso junto com o magistério da igreja, com o colegiado dos bispos, com o Papa. Versículo 25. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha aqui, João está dizendo, nem tudo que aconteceu foi escrito, porque não caberia nos livros, não caberia no mundo inteiro tudo que deveria ser escrito. Diga para quem está do seu lado, meu irmão, hoje, quando a palavra de Deus nos mostra Paulo e Barnabé indo em Jerusalém para se reunirem com os apóstolos e no poder do Espírito definirem a vivência, a prática da vida cristã, ali nós começamos a compreender a seriedade da igreja, a responsabilidade da igreja, o caminho que o Espírito Santo fez com a igreja. Em todos esses anos de submissão à palavra, ali nós compreendemos que nós não podemos nos desprender da videira que é Cristo. Nós não podemos sair dessa vinha que é a igreja, porque ali o agricultor, que é o Pai, trabalha incansavelmente em nosso favor. A palavra, como diz Jesus, nos purifica. Purifica a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, os nossos sentidos. E diga obrigado, Senhor, porque hoje eu estou experimentando a purificação da sua palavra e da doutrina da sua igreja. Então, irmão, quando você ouvir que existe uma moral na igreja definida, uma moral matrimonial, uma moral sexual, uma moral de atitudes, você entenda que a igreja não está brincando com os seus fiéis, mas que ela é uma igreja séria. Para finalizar, tem uma enquete lá no site da Câmara dos Deputados perguntando assim: você concorda com o termo que família é a união entre um homem e uma mulher? Mais ou menos assim. Sim ou não, está escrito lá. Por quê? Hoje estão colocando o nome de família em situações e realidades que não são família. Olha só o que eu vi esses dias num noticiário. Um homem entrou na justiça nos Estados Unidos, acho que é no estado, eu não lembro qual foi o estado, pedindo ao estado que o liberasse para contrair matrimônio com seu computador. Família. É o absurdo que o diabo quer fazer. Ele começa a dizer que família pode ser com um bicho, com um animal, pode ser 2 homens, 2 mulheres. Mas a igreja nos ensina que lá no livro do Gênesis, Deus disse: o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os 2 serão uma só carne. Aqui eu não estou atacando ninguém, eu não estou menosprezando ninguém, não é isso.
Não vamos cair nessa idiotice que tudo é homofobia, que não é. É doutrina católica. Nós acolhemos os nossos irmãos com amor. Nós os respeitamos, porém, os valores inegociáveis, a família é um valor inegociável que nós não negociamos com o senador, não negociamos com o deputado e muito menos com a presidente do Brasil. Não tem como negociar. Não há negócio naquilo que fala de família e de vida, desde a concepção até a sua morte natural, meus irmãos. Nós temos que entender isso. A palavra de Deus hoje nos esclarece isso. Se nós não dobrarmos o nosso joelho, daqui a pouco nós estamos aceitando tudo. É isso mesmo, um homem com computador é uma família, que linda lá. Ele vai colocar um monte de emotion lá, são os filhinhos dele. Porque é desse jeito, é absurdo, é ridículo. Você ri, a coisa é séria. Eu quase chorei quando eu vi aquilo. Porque ele falou que ali ele conseguia ter sexo com a pornografia que tinha dentro do computador dele. Isso na justiça. E se a gente abre mão dos valores inegociáveis, daqui a pouco tem homem casando com égua, mulher com cavalo, e está dizendo que é família, com cachorro. Porque, você está rindo? Porque é engraçado, né? Mas é assim que o diabo fica. Família. É família. Então, hoje, por favor, diante da sã doutrina da salvação, diante de 3 pilares que fundamentam a fé do cristão católico: sagrada tradição, sagrada escritura e sagrado magistério da igreja, tenha confiança na igreja una, santa, católica e apostólica. Saiba que ela é sacramento universal de salvação e que tudo aquilo que ela define é para o seu bem espiritual e para a salvação da sua alma. Agora, se você quer rejeitar, se você não quer viver, isso aí, meu irmão, é questão de consciência. Que eu não posso obrigar a sua consciência. Eu não posso fazer você engolir o catecismo com pena e tudo. Engolir a Sagrada Escritura, os documentos do magistério da igreja. Eu não posso fazer isso. Eu só estou dizendo para você que a sua igreja é uma igreja séria. Ela foi fundada por Jesus Cristo sob a pedra que é Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus deu essa autoridade a Pedro. Aqueles que questionam o magistério da igreja, do Papa, dos bispos, está escrito, vocês que conhecem a Bíblia, talvez melhor do que eu, Mateus capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, e tudo que ligardes na terra, e tudo que desligardes na terra será autoridade dada por Jesus Cristo. Você entendeu? Pergunta para quem está do seu lado. Está claro? Ou a gente precisa de uma catequese maior? Hã? Segura na mão dele e diga: aguenta firme, meu irmão. Então eu queria dizer para você que é cristão católico, porque eu sei que na Câmara dos Deputados existe um projeto para um estatuto da família que está mais ou menos, não está muito bem formulado não, mas pelo menos está dizendo que a família é homem e mulher. Mas no Senado existe um projeto de estatuto da família que é uma aberração. Então, como católico, depois que você chegar em casa, se você tem acesso à internet, você entra lá e você coloca assim: sim, na votação. Eu concordo com a família sendo homem e mulher. Amém? Amém. Entenderam? Segura na mão desse irmão. Feche os seus olhos um pouquinho. E eu queria dizer para você que está com os olhos fechados, que você fique muito atento nas eleições desse ano. Meu Deus, nós não somos um povo trouxa mais não, a gente tem acesso a tudo. A gente sabe quem votou em projetos contra a família, contra a vida.
Nós sabemos, é só entrar lá no Senado e ver. Por favor, se você é católico, não dê o seu voto para aqueles que são contra a família e contra a vida. Eu estou pedindo misericórdia a você e a sua consciência. Não vote. Não vote, porque eles não estão trabalhando para a família e para a vida. Ah, padre, o Estado é laico. Eu sei, mas eu sou católico, sou cristão. E a maioria dos brasileiros também. Se não são católicos, são cristãos protestantes de outras denominações. Mas creem na família e na vida. Eu queria que você orasse agora a Deus. Dissesse agora: Senhor, eu quero entender na força do seu Espírito a doutrina da igreja. Eu quero compreender. Vai dizendo agora, envia o seu Espírito Santo, que diz que nos lembraria, nos revelaria todas as coisas. Eu não quero estar desprendido, Espírito Santo, da videira, que é Cristo. Eu não quero secar e ser lançado no fogo. Eu quero beber da seiva. Eu quero beber da vida que há no Senhor Jesus, Espírito Santo. Vá orando, vá pedindo agora: vem, Espírito Santo. Eu quero ouvir a sua voz. Vai dizendo: Espírito Santo, eu quero hoje estar inserido. Talvez eu até já sambei, já fui cortado, mas Senhor, me dá a oportunidade de ser enxertado de novo na videira. Eu quero voltar, eu quero beber da fonte segura, da fé, da palavra, da tradição, do magistério da igreja. Espírito Santo de Deus, trabalha na vida de cada um de nós que aqui estamos, para que nós compreendamos, a partir daquilo que é revelado nos Atos dos Apóstolos hoje, a seriedade, a responsabilidade, a transparência, a verdade, com que Paulo e Barnabé foram até Pedro, até Tiago, até os líderes da igreja para dizer: olha, os pagãos estão recebendo a palavra. Eles se converteram e eles não devem ser subjugados à circuncisão, porque isso faz parte de uma outra realidade. Espírito Santo nos leva à compreensão que sempre foi assim. Diante de uma heresia, diante de uma situação complicada moralmente, diante de definições, a igreja sempre se reuniu para a luz da palavra, da tradição e pela revelação do Senhor Espírito Santo, definir, discernir, proclamar. Eu quero hoje, Espírito Santo, fazer uma experiência eclesial de me sentir parte dessa igreja, parte desse corpo, enxertado em Cristo, preso a Cristo, Senhor, que traz a minha liberdade, traz a revelação, Espírito Santo, traz a revelação, Espírito Santo. Peça a Ele agora: traz a revelação, Espírito Santo. Não me deixe ser enganado. Não me deixe ser enganado. Coloque em mim desejo de conhecimento da doutrina. Hoje o catecismo está acessível nas lojas, na internet. Coloque em mim desejo de conhecimento da fé, para que no momento a fé não é para ser discutida, disputada, mas que aquilo que muitas vezes é semeado, as mentiras que vão sendo semeadas, que eu não as acolha, mas que eu tenho discernimento, que eu tenha revelação, que eu tenha unção espiritual, para permanecer na videira, para permanecer nessa vinha, que é a igreja, aonde Jesus é o Senhor. Diga comigo: Espírito Santo, visita a vida desse meu irmão, que agora eu seguro na mão dele. Faz com que esse meu irmão seja provocado por ti, Espírito Santo, para viver a decisão da oração, para viver a decisão de colocar-se todos os dias na sua presença, na presença do Pai, na presença de Jesus, Espírito Santo, para que esse meu irmão enfrente esse combate da oração, que é o combate do tempo espiritual que nós vivemos, das realidades espirituais que nós enfrentamos. Diga: Espírito Santo, encoraja esse meu irmão a buscar a face de Deus todos os dias,
a permanecer mais tempo na sua presença, a deixar um pouco as outras coisas para estar na sua presença, Senhor. Eu peço agora, batiza, Espírito Santo, esse meu irmão com fogo abrasador, e coloca no coração dele um desejo pela verdade, pelo conhecimento, pela escritura, pela doutrina da igreja. E que esse irmão, fundamentado na palavra, na tradição, no magistério e amparado pela oração, ele não desista de caminhar contigo e não se deixe enganar pelos falsos profetas que muitas vezes semeiam a mentira e a discórdia. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, que na vida desse meu irmão aconteça essa renovação espiritual a partir dessa noite. Eu peço isso agora, Pai, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Olha para esse irmão, balança a mão dele e diga: meu irmão, seja a pessoa mais feliz da face da terra por ser católico, por fazer parte dessa igreja una, santa, católica e apostólica. Balança a mão dele e diga: diga o seu nome, eu, Padre Roger, sou feliz demais por ser católico. Aleluia, glória a Deus. E aplauda essa igreja edificada nos apóstolos. Vem, Espírito Santo, eu preciso. Canta, ergue os seus braços e declara: eu preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Então vem Espírito. Por isso vem Espírito Santo. Ó vem Espírito Santo. Vem, ó vem Espírito Santo. Ó vem Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Eu preciso, cante. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Clama, vem Espírito, clama. Por isso vem Espírito Santo. Ó, vem Espírito Santo. Ergue o seu braço, só você. Ó, vem Espírito Santo. Vem Espírito. Ó, mais alto, clama, vem Espírito Santo, pensa, vem. Ó, vem Espírito Santo, vem Espírito. Ó, vem Espírito Santo, vem Espírito, clama. Ó, vem
Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Ó, vem, Espírito. Vem nos convencer, Espírito. Vem, nos batiza. Ó, vem, Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aplauda mais uma vez o Senhor, a sua igreja. Muito obrigado, Jesus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!